Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos falar agora sobre a questão do potencial elétrico, que seria uma diferença de potencial que exista entre dois pontos distantes, por exemplo, de uma carga elétrica, distantes numa distância, por exemplo, RA e RB, ou seja, a diferença de potencial entre dois pontos, A e B. Então, como é que a gente pode encontrar essa diferença de potencial? E entra aqui também por que desse sinal negativo. Ou seja, então nós temos a seguinte situação. O potencial elétrico entre os pontos A e B ele é dado por essa expressão. V é a integral de menos RA até RB de EDL. Ou, se você tivesse visto antes, o DL seria uma circulação de V produto escalar DL. Só que, então, aqui nós temos uma integral agora. Ou seja, então nós estamos integrando do ponto A até o ponto B. Isso quer dizer o seguinte, VAB, a gente vai verificar depois, que é a tensão no ponto B, VB, menos a tensão no ponto A, VA. Então, olha só, se a carga for esférica, tem-se. O campo elétrico, a gente sabe que ele é expresso pela relação da carga, ou seja, então uma carga elétrica aqui, ela vai criar um potencial a uma distância RA, um potencial VA, e a uma distância RB, ela vai criar um potencial VB. E o valor do campo elétrico, ou a expressão do campo elétrico, para uma carga esférica, ela é E em módulo Q sobre 4πε0 R ao quadrado, se ele estiver no ar, e o sentido do campo elétrico ele é dado pelo vetor R dividido pelo módulo de R, que é a expressão 2. Então agora vamos considerar que RA está numa posição de referência. Então nós temos uma carga de teste Q' aqui, e essa carga de teste Q' se desloca de A até B, ou seja, se desloca de RA até RB. Aí vai acontecer algo interessante, ou seja, considerando RA como uma referência, existindo uma carga de teste deslocando de A até B, tem-se V é igual a menos a integral de Q sobre 4πε0 R ao quadrado, que multiplica R vetor dividido pelo módulo de R, produto escalar dl. E aqui é que entra um ponto interessante, ou seja, a questão é como o dl se movimenta. Se o dl vai do ponto A até o ponto B, o vetor dl ele vai ter o mesmo sentido do vetor dr, como nós estamos olhando aqui. Nós estamos aqui. Então, aqui está o dr. Então, aqui se desloca dr. E aqui se desloca dl. Então, dl e dr eles têm o mesmo sentido. De uma maneira tal que dl, o vetor dl, é igual ao vetor dr. Então, como está dito aqui, o dl se desloca sobre o raio. Então, se tem-se o seguinte produto vetorial. R, vetor R, produto escalar dl, é igual a R, produto escalar dr. Só que nesse caso aqui, os vetores colineares são vetores R e dr, são vetores colineares e de mesmo sentido. Então, o produto escalar R, produto escalar dr, ele vai ser igual a R, o módulo de R, vezes o módulo de dr. Isso aqui passa a nossa equação 4. Então, agora, substituindo essa equação 4 na equação 3, que nós tínhamos aqui, então nós temos o que? VAB é igual a menos a integral de RA até RB de Q sobre 4πε0 R ao quadrado, que multiplica R sobre R, então os R se cortam, e se nós temos simplesmente menos, o sinal menos, Q sobre 4πε0, a integral de RA até RB de dr sobre R ao quadrado. Só que esse R ao quadrado, acontece o seguinte, dr sobre R ao quadrado. Esse aqui vai nos dar R na menos 2 dr. Então, R na menos 2, a integral disso aqui é R na menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, que vai dar menos 1 sobre R. Então, menos 1 sobre R multiplica por menos Q. Então, nós temos que aqui nessa situação, nós temos a tensão de VAB é igual a Q sobre 4πε0, 1 sobre R, indo de RA até RB, que vai nos dar, então, 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Então, olha só,
Então, VAB é igual a Q sobre 4π epsilon 0, 1 sobre RB menos 1 sobre RA. E se nós queremos encontrar o potencial absoluto, a gente considera isso aqui no infinito, o potencial vale 0, ou em RB tendendo a infinito, e V, que vale VB, é igual a 0. E nós temos também que em RA, em R tendendo a, ou seja, em RA, o potencial vale V. Então, olha só, E VAB é igual a VB menos VA. E aí acontece algo bem interessante. VB menos VA nos fornece o quê? O potencial em B vale 0. E o potencial em A vale V. Só que aí nós estamos com o quê? Nós estamos indo de um potencial que começa com um valor VA aqui. E ele vai até o infinito. 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 E lá no infinito nós temos um RB que vale infinito. E o potencial lá no infinito vale 0. Então está no potencial maior para o potencial menor. Então vai ser potencial lá no infinito 0 menos o potencial V. Então olha o que acontece aqui agora. Então nós temos no lado esquerdo da equação 0 menos VA, que nos dá 0 menos V, que nos dá menos V. Agora vamos ver o que acontece do lado direito da equação. Então nós temos Q sobre 4π epsilon 0, e aqui nós temos 1 sobre RB, 1 sobre infinito, menos 1 sobre R. Só que menos 1 sobre infinito dá 0, e menos 1 sobre R vai nos dar então o lado de cá, vai nos dar menos Q sobre 4π epsilon 0 R. E do lado esquerdo da equação, nós temos menos V. Então, menos com menos vai dar mais. Então, aqui estamos dizendo que o V é igual a Q sobre 4π epsilon 0 R, como nós esperávamos que fosse. E aí acontece um outro ponto importante, ou seja, o sinal negativo é justamente para que, nessa expressão final, nos garanta que o potencial ele não muda de sentido, ou seja, então, aí nós voltamos à questão que o E é igual ao campo elétrico. Então, para que garanta nem a simetria, mas garanta a correção do sinal, do potencial, tem que existir esse sinal negativo. Ao qual depois nós vamos ter que E é igual a menos o gradiente do potencial. E justamente por isso, porque o potencial, ele vai do potencial, o campo elétrico vai do potencial maior para o menor. Então, isso aqui é para garantir a correção do potencial, ou seja, do sentido do potencial. Mas, junto com isso, a gente pode pensar mais uma característica que é importantíssima. Nós temos que sempre nos encontrar qual é a nossa referência. Lembrem, na aula que nós tínhamos visto, que a gente tem que definir um valor de referência. Então, nós definindo um valor de referência, nós vamos ter a partir dele. E aí que, por exemplo, nesse caso, o valor de referência do potencial é no ponto A, e nós estamos nos deslocando no sentido decrescente do potencial. Então, poderia acontecer o contrário, ou seja, a gente poderia ter uma referência no ponto B, e nós estaríamos aumentando o valor do potencial, porque o potencial estava na referência maior do que em VB, seria, na verdade, uma referência menor do que em VA. Quando você caminha no sentido de se afastar de uma carga positiva, ou seja, o teu potencial vai decrescendo conforme a gente espera que aconteça. Ou seja, a gente espera que aconteça que quanto mais afastado estiver de uma carga, menor seja o valor do potencial. Até o ponto que no infinito o potencial seria 0. Ok? Então eu espero ter esclarecido para vocês aquela questão de como nós enxergamos essa diferença de potencial. Então, nós temos um potencial em A e nós estamos com um deslocamento no sentido de um potencial menor. E o potencial menor, ele é, em princípio, simplesmente um potencial menor, e no infinito, o potencial seria 0. Então, com isso, nós garantimos então a correção do sentido do potencial. E o segundo ponto mesmo é isso.
o potencial, quanto mais próximo de uma carga positiva, ele é maior do que quando ele se afasta desse potencial. Isso é garantido justamente por esse sinal menos na expressão da integral, menos integral de EDL. E o outro ponto importantíssimo é justamente isso. O DL, ele descreve o sentido para onde caminha-se no sentido desta variação de potencial. Ok? Então nós paramos por aqui.